Boa tarde, estamos no ar com os donos da bola aqui na tela da Band, também pela internet no band.com.br/rs. E você está convidado a participar com a gente pelo WhatsApp. Manda o teu vídeo no 992 24 12 20. Matheus Dávila vai selecionar e vai dizer, pode chamar aqui no meu ponto. É ou não é, Matheus? É verdade, Felipe. É só participar com extrema tranquilidade, dando a opinião. Agora é o seguinte, Felipe, um destaque inicial. O Inter tem uma certeza para 2018. A certeza é: Rodrigo Moledo vai jogar no estádio Beira-Rio. O ponto de interrogação nessa afirmação está quando o Internacional está batalhando para trazer o Rodrigo Moledo ainda no primeiro semestre. Ontem teve inclusive uma reunião, mas o negócio não está evoluindo junto ao Panathinaikos. Se os gregos fizerem jogo duro, Rodrigo Moledo chegará em julho de 2018. Quando terminar o seu contrato com o Panathinaikos. O fato é que a direção está muito confiante. Rodrigo Moledo quer o Inter e o Inter quer o zagueiro de 31 anos. Opa, tá certo, Matheus. Vamos começar esse debate, então. Eu sou vocês são repórteres, tá? Só deixa eu apresentar o nosso convidado. Mas não é convidado, ele é de casa. É de casa? Já. Eu sei que é de casa, Aliás, mas vamos apresentar ele. Lá, porque parece que o futebol do Grêmio... Esse é um assunto para depois, não fura a pauta. Ayrton Ruschel, obrigado por aceitar o convite. A alegria estar aqui com vocês num dia onde que a gente fomos pegos de surpresa com a saída do nosso vice de futebol, mas deixou um trabalho, o resultado do seu trabalho está no próprio título conquistado. Matheus Trindade, Ribeiro Neto, agora vai, Ribeiro. Que cabelo, hein, Ayrton Rocha? Que loucura isso aí, cara. Mas aí eu quero dizer que tem que cumprimentar então a TV Bandeirantes, porque é a sua equipe de produção. Eu me faço belo, o Serginho com a sua competência que me deixa belo. Se é que isso é possível, né? Eu, por exemplo, sou o Richard Gere dos Pampas, isso aí não é dúvida nenhuma. Mas isso aí não interessa, né? O que interessa, eu quero saber, eu quero perguntar para o Matheus é repórter, tu também é repórter, sim. O Matheus Dávila é repórter. Eu tenho uma dúvida que está me incomodando. Qual é o fetiche que o Inter tem com o Rodrigo Moledo? Mas por que o Inter quer tanto? É uma coisa impressionante. A explicação que é dada, esse e o tal de Richelli. É que o Inter já conhece o Moledo já conhece o Inter, não vai precisar de adaptação. Mas ele estava treinando aqui no Beira-Rio no passado. Mas era a antiga gestão, né? Era a antiga gestão ainda, quando o Moledo treinou no Inter. Assim, então, a avaliação da atual gestão é que serve, né? É que seria um jogador importante. Ainda acho que ele tem algumas deficiências, né? Que, por exemplo, não agregariam junto uma parceria com o Cuesta no time do Internacional. Acho que não daria muito certo uma parceria Moledo e Cuesta. Porque eles têm um problema na bola aérea, por exemplo. Ambos têm. Então, se um erra, né, o outro também não consegue agregar nesse ponto. Então, acho que um bate de conflito no outro. Mas, enfim, é a avaliação da direção. Se no Grêmio fosse essa contratação, eu só indagaria a vocês profissionais, porque me parece que ele passou 6 meses no Beira-Rio e não estreou. Me corrijam se não estreou. E não houve uma explicação oficial, né? Porque ele chegou a treinar. Exato. O que ele não jogou, então não se aferiu se ele teve uma recuperação da cirurgia, uma cirurgia grave que ele fez, se ele estaria agora plenamente recuperado. Vou aproveitar que o Ayrton Ruschel está aqui, vamos entrar no Grêmio também, já que ele fez referência, você também, Ribeiro Neto. Odorico Roman não é mais vice de futebol, Saúl Berchevski também deixa o cargo de diretor de futebol. Pegou a todos nós de surpresa ontem à tarde, né, esse anúncio, uma nota oficial no site do clube. Conversamos com os dois na Rádio Bandeirantes. Tá todo mundo tentando entender. Já entendeu o que aconteceu, Rusch? Não entendi, mas preciso fazer 2 considerações até em homenagem ao próprio, né? Primeiro, o Odorico, neste cargo, manteve a sua biografia. Ele é um executivo oriundo do Banco do Brasil, uma pessoa muito séria, e sai do cargo sem qualquer risco a sua biografia. Não, mas eu falo a sua integridade. Olha, tu ser vice de futebol num orçamento de 300 milhões e tu escapar de qualquer ilação, tem que se fazer essa justiça. Concordo. Eu faço a ele e de público. Em relação à sua atividade, ela é uma atividade extremamente complexa, extremamente difícil. Tu diverge, eu tive várias divergências em relação a ele, como possivelmente se fosse eu no cargo e ele nessa bancada, divergiria. Então, o futebol, ele oportuniza isso, mas a sua seriedade e o resultado da sua obra, que é um título, a envergadura de um tricampeonato da Libertadores, lhe credenciam para voltar futuramente. E foi legal esse convívio, ontem até mandei uma mensagem para ele. É legal esse convívio com o Odorico. Tu mandou mensagem? Porque nós não conhecemos o Odorico, conhecemos o Odorico torcedor. Tu tem o WhatsApp dele?
Sim, todos nós, né? Inclusive tu, espero que sim. Todos nós começamos a conviver e conhecer um pouco mais do Odorico e ele ia nos conhecer. Ele conheceu também como funciona o jornalismo, né? Que se tem essa ideia do torcedor de que o jornalismo quer me ferrar, quer ferrar o meu time, e não é verdade. Só tem uma coisa, tá? Eu tenho que dizer isso porque para o telespectador entender muito bem. Essa relação do repórter com o dirigente, ele é meio eletrocardiograma, tá? Totalmente. Porque quando está tudo bem, é uma maravilha. Tu vai ver mesmo a relação quando a coisa está ruim. Quando ele é criticado, a forma como ele recebe a crítica, entendeu? Aí é que tu consegue conceituar mesmo. É como qualquer ser humano, né? Tu conhece ele quando tu, primeiro, dá poder ou dá dinheiro. Aí tu vai saber como ele é na sua essência, entende? Então, eu fiquei surpreendido porque foi, assim, uma coincidência, e estou levando por esse lado, porque já pipocou tanta coisa, né? Porque a especulação é fato e variado. Mas foi, no mínimo, uma coincidência que saíram os dois. Saiu o Odorico e saiu o Saul Bertschevski. E isso aí é raro acontecer, né? E tem uma outra coisa, Ruschel. Quando o Odorico assumiu e que ele foi colocado um grande ponto de interrogação nele, essa que é a verdade, ele era discípulo e trabalhava com Adalberto Praz. Agora não tem ninguém, porque os dois saíram. Então o presidente vai ter que inventar um nome aí. Não quer ir, ô Ruschel, tá vago, cara. Vai lá, Ruschel. Eu só quis dizer que no caso há uma hierarquização diferenciada, né? O vice-futebol normalmente num organograma deve vir antes da sua equipe, porque ele é o chefe da equipe. E o Igor Roman, ele chegou com a equipe montada, era o mesmo departamento de futebol, o mesmo preparador físico, um plantel praticamente definido. Então, na verdade, ele foi um administrador, uma palavra que está em voga, que é gerenciador de pessoas, né? Ele ajudou, que é uma das coisas mais nessa tarefa. Exatamente. Gerir pessoas é uma das coisas mais difíceis que tem na vida. É que o que causou mais surpresa, né, estranheza, é que é aquela coisa, né, quando o time tá ganhando, tu não quer mexer em nada, nenhuma parte da estrutura, seja de comissão técnica, seja de jogadores e também de direção, vale pro departamento de futebol. Aí quando tu sai de um trabalho com um campeão da Copa do Brasil, né, de título de Libertadores, aí começa o ano e com a saída do Odorico causa essa estranheza. Só que quem assumir vai ter o peso de assumir e ocupar uma vaga de um departamento de futebol vencedor. Mas ele não pipocou porque ele assumiu um departamento de futebol campeão da Copa do Brasil depois de 15 anos. Deu certo. Lógico, veja bem, né, eu não quero comparar os títulos, lógico, mas ser campeão depois de 15 anos, e eu passei por algumas gestões, a pressão era extraordinária. Então, ele assumiu um time campeão de uma Copa do Brasil e não teve medo de fazê-lo. Talvez a única ressalva que eu faço, e discutimos isso no bastidor, é que eu acho que ao ter vazado aquele áudio do Edilson, faltou uma palavra oficial desautorizando as palavras do áudio. Este silêncio eu acho que foi constrangedor, e digo isso em homenagem ao próprio Odorico. Eu esperava que alguém viesse, alguém do escopo, do tamanho do próprio Odorico, né, viesse desautorizar o que ali foi dito. No momento que ficou ele contra o Edilson, houve um vácuo, houve um silêncio muito grande, oportunizando as deduções que vocês jornalisticamente estão fazendo. Mas muita gente também nas redes sociais, torcedores do Grêmio, o pessoal que torce pro Internacional, evidente, também já está ligando uma coisa a outra. O Edilson, então, xingou, disse que o Odorico não sei o que lá. Bom, então é por isso que ele saiu. O próprio Odorico Roman se manifestou no Twitter hoje pela manhã. A gente vai colocar aí na tua tela, ó. O recado do Odorico Roman, vice-futebol. Dia 21 de dezembro de 2017, a temporada finda. Foi quando comuniquei ao presidente Romildo que não poderia continuar. Por que só saí no dia 8 de janeiro de 2018? Porque ele me pediu que assim fosse. E ontem pediu novamente para eu ficar por mais alguns dias ou algumas horas. Aceitem que dói menos. É a manifestação, de certa forma, oficial do Odorico Roman. Voltou ativa no Twitter, o Odorico. Ele é bom de Twitter, né? Ele gosta de... Eu não sei se, sabe, há uma série de especulações, nomes, né, que estão aí. No próprio Conselho de Administração do Grêmio existem ex-dirigentes da área do futebol, Adalberto Praz, o Marcos Herman, o Duda Crepe, né? Se fala no Kevin Krieger. Ouvi falar no Oderite também. O Kevin Krieger, ele
estava junto com a delegação em Abu Dhabi, ele frequenta, estava lá no vestiário do Grêmio na apresentação do elenco. Ele já circula no meio, né? Já circula. Eu acho que tem duas coisas. O lado bom. Qual é o lado bom? Tu entra num vestiário vencedor. É mais fácil. Agora, tu tem o peso, né, de manter o vestiário vencedor. E essa responsabilidade aumenta. Então, olha, não vamos ser preconceituosos, né? Porque o Odorico Roman também, quando assumiu, foi carregado de uma grande dúvida, né? A respeito do seu carisma, do seu potencial para o vestiário. E ele deu certo. Então, daqui a pouco, o presidente Odorico lança o nome de alguém aí. Que a dúvida sempre vai ficar, né, pessoal? O ponto de interrogação para esse novo nome sempre vai ficar, independente de quem for, se é mais conhecido, se não é tão conhecido assim, porque tu pega um trabalho que está sendo bem feito, né? Sim. Está sendo já um planejamento bem feito, né? Eu só quero fazer, diferentemente da análise que se faz na administração, da análise que vocês fazem jornalística em relação a ser conhecido, né? Na verdade, o Grêmio precisa hoje não de que alguém que seja conhecido ou que já tenha sido vice, na verdade, o Grêmio precisa de alguém que tenha o tamanho do cargo, exatamente pelo tamanho que o Grêmio vive hoje, tanto do seu departamento de futebol, tanto do seu orçamento, como de defender um título de tricampeão da América. Então, o Grêmio precisará um dirigente com o tamanho das responsabilidades de 2018. Eu sei que vai chamar o Whats, né? Pode pedir para as pessoas me dizerem que eu sou bonito, eu estou com a minha autoestima um pouco baixa. Não vou pedir para ninguém mentir, até porque a gente fala as verdades aqui no programa. Sou o Richard dos Pampas. A gente fala as verdades. Então vamos com o Whats, mas só lembrando que o executivo de futebol do Grêmio segue, né? André Zanota continua no cargo, o departamento não está completamente vazio. Roda aí o recado então, 992-24-12-20. Amigos dos donos da bola, aqui é Marlon Oliveira de São Gabriel. Uma pergunta para a bancada. Com a possível venda do Arthur e do Luan, como ficaria o sistema de jogo do Grêmio para 2018? Seria uma opção de buscar novas contratações no mercado ou aguardar o futebol brasileiro e buscar alguma revelação que poderá surgir no meio do ano? Valeu, gente. Um abraço. Valeu, obrigadão. Acho que pro Arthur tem o Michael, Mas né? eu quero, mas tá meio que o frio isso aí. Arthur também deu uma esfriada. Abriu a janela já? Não, é que o Barcelona contratou o Coutinho agora e o... Abriu? E o Mina... Abriu, não fechou a janela. Sim, a janela para vendas está aberta na Espanha, né? Está aberto para compras, né? Mas é que o Arthur deu uma esfriada agora porque o Coutinho foi para lá, o Mina, que é do Palmeiras, está indo para lá também. Então ficou numa situação... Eu acho muito bom. Deixa o Arthur aí. Eu quero dizer meu pânico como gremista. Vocês são profissionais, eu não. Eu posso torcer e gemer na frente das câmeras aqui. Meu único medo é porque eles chegam dia 28, 29, 2, 3 dias antes de encerrar a janela, te fazem a proposta, enlouquecem a cabeça do jogador e a gente fica assim. E o Grêmio terá então perdido o momento de só ter dinheiro no fim da janela, de fazer contratações. Eu não trabalho com a hipótese, se perder os dois, e digo especialmente o Luan, que é o subscritor da forma de jogar do Grêmio, desarruma tudo, especialmente porque o Grêmio não tem uma opção ao Luan, o Grêmio não tem nem peça de reposição ao Luan. Dizem que esse garoto aí que veio do Boa Esporte é que tem a mesma característica dele, né? Do Luan? Tassiano. Ele pode jogar como meio e pode jogar como um segundo volante também. É mesmo? Vou esperar para ver, mas eu acho que não. Eu falo, o Grêmio não tem no plantel afirmado um 10 genuíno. Tanto é que vivemos no ano passado, no final, né? A perspectiva de uma perda do Luan era assustadora, porque desabonaria todo o esquema e a forma de jogar do Grêmio, né? Deixa eu acionar o Max Corrêa, está acompanhando a pré-temporada do Internacional, os dois clubes já em pré-temporada, o Grêmio, o grupo principal, ainda não voltou, o Internacional não, com força máxima. E o Max Corrêa está lá acompanhando, chega com as novidades. Boa tarde a todos que acompanham o Donos da Bola. Treino do Internacional como de praxe no CT Parque Gigante. O iniciozinho dele foi fechado para a imprensa. Quando tivemos acesso, o elenco já estava separado em 3 grupos. O grupo principal treinava sob a orientação do auxiliar Maurício Dulac. Ele realizou exercícios de posicionamento, enquanto o Odair Hellmann passava instruções para a formação reserva. Na equipe titular, basicamente os mesmos nomes que vem treinando desde
de um primeiro esboço de time. Danilo, Dudu, Klaus, Cuesta e Wendel, Rodrigo Dourado e Edenilson, e aí mais avançados, Potker, D'Alessandro e Leandro Damião. Completando essa linha de 3, o Patrick, que trabalhou no lugar de Camilo. O meia sentiu um desconforto muscular na panturrilha e foi poupado. Patrick, em entrevista coletiva, na sua apresentação aqui no Beira-Rio, falou sobre essa possibilidade, essa versatilidade de jogar tanto como volante ou também como um meia mais ofensivo. Nesse segundo momento que nós estamos acompanhando agora, já com o comando do Odair, essa formação encarou os suplentes, encara agora o terceiro time em campo reduzido e com apenas um dos times atacando. A ideia é ajustar a marcação no campo do adversário e com a bola a criação em pouco espaço. Isso também tem sido um assunto constante nas conversas com os atletas do Colorado, essas mudanças de filosofia, essas mudanças de posicionamento e da maneira de enxergar do jogo do Odair Hellmann em relação, em comparativo com os trabalhos realizados por aqui no ano passado. A gente agora fica no aguardo para saber como é que isso vai funcionar na prática. Treino em 2 turnos, o Internacional volta aqui ao CT às 4h30 da tarde e eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Max Correia. Isso está chamando a atenção. O Matheus também, acho que já fez alguns treinos. Sim, eu acompanhei o primeiro treino com o time, eu acompanhei, né? Tá com uma ideia formada já, o Daí, né? Mas muda a filosofia em relação ao ano passado, mas não muda o time. Isso é o mais importante, porque o time é basicamente quase o mesmo, né? Hoje não, desde ontem, né? O Camilo não está treinando, o Patrick entrou aberto pela esquerda e o Dudu na lateral direita. São as únicas duas. É isso aí. Mas a diferença é, e até era, eu sou chato, às vezes eu sou chato, tá? De vez em quando, às vezes. E era uma coisa que eu estava pegando no pé, que eu queria saber como é que o Internacional ia jogar, porque o Inter faz uns 2, 3 anos que não tem padrão de jogo nenhum. Tu viu um jogo do Internacional, tu não sabe, é um balão pra cima. Mas tu ia gostar de assistir um treino do Odair Hellmann. Tem alguns termos que tu gosta, bloco alto, pressão, adoro isso. Perde pressiona, ele fala muito. Losango torto tem? Não, losango torto não tem. Ah, tá. Mas ele pega... Profundidade eu tô gostando de ver que pelo menos ele tá dando um jeito de jogar. Que até me surpreende, porque pelo relato da reportagem é jogar com a bola, né? Então... Vamos empatar o jogo? Já rodou um WhatsApp de um gremista, agora um WhatsApp de um colorado, 992-24-12-20. Boa tarde, donos da bola, tudo bem? Eu queria saber, com a chegada desses novos reforços do Inter aí, como que ficaria o esquema tático do Inter? É a minha pergunta. Tá jogando como terminou 2017, né, Matheus? É o 4-2-3-1. Né? Só que o Patrick, ele também, não sei se ele ia dali, né? Jogar aberto ali. Não sei se ele vai recompor. É que ele já jogou como lateral, ele surgiu como lateral, Rocha. Eu queria dar uma contribuição, porque eu não vejo como estabilizar o time do Internacional com os jogadores que estão tentando fazer o 2-3-1. Porque o 2-3-1, pegando o Grêmio como exemplo, sim, então, a estabilidade é dada pelo Ramiro. Que o Ramiro que consegue fazer a dupla função, tanto compor, como alguns dizem até que o Grêmio joga com 3 volantes, sim, como consegue chegar à frente. Quando tu joga com 2 jogadores vocacionados, aberto, né, fica muito pouca gente para marcar no meio. E tu vai exigir ainda que o próprio D'Alessandro tenha que recompor. Então, eu sobrevivo. Ou o Internacional acha alguém de um dos 2 lados do campo para jogar que recomponha, ou o D'Alessandro e os 2 volantes vão passar trabalho. Vai fazer isso. Quem está jogando aberto é o Potker e o Camilo. Como o Camilo está lesionado, é o Patrick. E o D'Alessandro, até para o nosso telespectador entender, ele está fazendo uma movimentação que o Douglas fazia no Grêmio. Sem a bola, mas eu tenho uma dúvida, porque segundo a reportagem, ele está jogando de costas pro gol. Nem sempre. E aí eu tenho dúvida se ele tem estofo físico para isso aí. Eu prefiro o D'Alessandro vindo de trás, 2 passos para trás, vindo no campo de frente, que é onde ele pode exercer a sua melhor característica. Mas eu assisti um treino, e aí é o meu depoimento. Claro, daqui a pouco vira uma outra coisa diferente. Como sempre. Não, pode ser naquele dia aconteceu isso. O Odair pede para os zagueiros e volantes tocar a bola. Não tem mais lançamento, não tem bico para frente. E o D'Alessandro recua para buscar essa bola. E aí ele participa desse jogo de frente. O que eu vi quando a bola chega nos volantes, que daí tem aquela aproximação das linhas, né? Que pede o Odair. E aí são os 2 volantes se unindo com os 3 ali de meio campo para armar a jogada. Acho que tem essa definição também. Mas eu concordo com o Rucho. A situação, por exemplo, do Potker é um cara que é de correria, né? E um cara trombador. E o Patrick é de mais de marcação também. Eu não vejo ele tanto armando. Vai ficar muito pesado para o D'Alessandro só isso. Em alguns momentos que o Edenilson vai subir mais também.
Eu acho que ainda fica muito concentrado no D'Alessandro essa armação de jogada. E eu não sei até que ponto isso favorece. Eu só queria fazer como estamos fazendo um perfil comparativo, que o grande sucesso do Douglas deveu-se a ter o Luan com 22 anos para correr por ele, né? Acompanhando, marcando o volante. Então o Douglas era o articulador com a bola e sem a bola vinha o Luan, que era o número 9 na oportunidade, e acompanhava a marcação. O que só era possível com os 22 anos do Luan, né? O que não vai se pedir para o Damião, que é um centroavante. Que saudade. O centroavante mais agressivo. 22. O que tu fazia com 22 anos? Era um virtuoso, era um músico virtuoso. Eu faço bobagem até hoje, não cara. É imagina com 22 anos de idade. Eu vou perguntar pro Matheus Davi o que ele faz com 22 anos, pode ser? É. O que tu faz com 22, ô Davi? Eu não tenho mais 22, né? Mas diferente do Ribeiro, faz só 2 anos que eu não tenho 22, Felipe. Mas trabalhava já trabalhava. O seguinte, Felipe, vocês discutiam aí a respeito do time do Inter, essas duas únicas alterações em relação a 2017, o Dudu e hoje o Patrick no time titular. Sabe que esse debate ele também é proposto para os jogadores. O que mudou em 2018, que acontecia em 2017? O que nós podemos apontar como diferente? Hoje o Charles e o Wendel deram entrevista coletiva e esses dois jogadores participaram da temporada passada e eles traçaram um paralelo 2017 e 2018. Vamos acompanhar o que falaram. Esse ano foi diferente, se manteve uma base que foi muito importante para nós, a gente ficou feliz de não perder muitos jogadores, então isso facilita no entendimento do trabalho do Odair, né? Porque se manteve a base e os trabalhos do ano passado, então os conceitos já estão enraizados na cabeça de cada um, então fica fácil para você começar um trabalho numa pré-temporada, ainda mais uma pré-temporada tão curta, então a gente ter mantido o grupo é muito importante e a gente acredita muito na evolução, né? Não é porque a gente terminou jogando de uma forma que a gente vai começar da mesma, a gente acredita que a gente vai evoluir. O Odair trabalhou o ano inteiro com a gente, conhece o grupo, né? E quem está chegando está se adaptando a ele, então isso é uma vantagem para a gente, ele conheceu o grupo, sabe das características de cada um. Então é manter o que a gente estava fazendo no passado, fizemos bons jogos com ele ali no final. Então durante o ano a gente vai se adaptando, vamos fazer bons jogos. É só início de pré-temporada, foram só treinos, o Inter não enfrentou ninguém, nem jogo treino foi realizado, tem um marcado, inclusive. Sábado. Contra o Lajadense. Sábado, contra o Lajadense. A gente vai ter uma ideia. Agora, me agrada o discurso. A teoria, eu acho que é essa. Sabe que circulou lá no Beira-Rio, até eu falei na rádio antes, e se agradeço a audiência, se foi o caso, tá? Que, a grosso modo, se pegar no papel, o time do Inter é bem modesto, né? O grupo do Inter é bem modesto. Mas não está proibido o Internacional surpreender. Claro que não. E eu até usei aí, esse é o link, né? Usei o Corinthians como exemplo, né? Se tu pegar no ano passado o Corinthians, no início do ano passado, tu vai ver que ele era considerado a quarta força de São Paulo. Exato. Um time que não tem nenhuma estrela, né? E que acabou ligando, né? Dentro de um padrão tático estabelecido e chegou ao Campeonato Brasileiro. Pode acontecer? Pode. É provável? Não. Mas, né? Um outro exemplo, não ganhou título, mas surpreendeu muita gente, que foi o Botafogo. Sim. Para mim, o Botafogo era candidato a rebaixamento. Time modestíssimo e deu um trabalho pro Grêmio aqui que foi um horror. Foi o jogo mais difícil, né, Libertadores? Foi um confronto, porque os dois jogos foram difíceis. Não, mas foi pior. O 0-0 lá e o não podia tomar gol aqui, porque o jogo era o segundo jogo. Na entrevista, quando eliminou o Botafogo, o Grêmio eliminou o Botafogo, o Luan disse, ali eu percebi que a gente sairia campeão. Foi o confronto mais difícil pro Luan. Palavras do próprio. Aliás, falando em Grêmio, a defesa do Grêmio foi um dos pontos fortes do time no ano passado, na conquista da Libertadores, na campanha do Mundial. E agora está recebendo mais um reforço, Ribeiro Neto. Aliás, a defesa do Grêmio ou a do Inter? Foda. O zagueiro recém-chegado começou dando um bote errado. Todo mundo sabe que a defesa do Inter é uma das melhores, né, do mundo aí, né? Mas tô preparado, né? Sei da responsabilidade que vai ser, né? Mas procuro, durante treinamento, né? Procuro desempenhar aí um bom rendimento para quando o professor precisar eu estar à disposição e preparado para isso. Desculpa pela falha aí.
É que ele está pensando no Grenal, já está querendo... ele já está com o olho no Grenal lá, que ele quer entrar rasgando. Verdade. Passada a gafe, o ato falho é a menor das preocupações. Paulo Miranda vai ter que encarar uma parada dura se pretende ser titular na defesa gremista. O novo reforço chega para um setor em que o Grêmio contou com titulares absolutos na última temporada. Mas, se disputar posição com Pedro Jeromel e Kahneman parece uma missão quase impossível, Paulo Miranda pode ter uma certeza. Vai ter muitas oportunidades de mostrar serviço com a camisa tricolor. A primeira delas, o gauchão. Enquanto o elenco tricampeão da América descansa, o grupo de transição vai dar início à disputa do regional. E a ideia da direção é usar os reforços para encorpar esse time. Quando os titulares voltarem, o planejamento deve incluir novas chances. Dessa vez, com o grupo principal. Foi o que aconteceu ano passado, com o Grêmio envolvido na disputa de Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, situação que vai se repetir. A escalação ia variando de acordo com a necessidade. Assim, Bressan foi acionado em 22 jogos e Rafael Thierry, que fez as malas para jogar na Chapecoense, em 30 partidas. A equipe já vem mantida, né, desde o ano passado, então eu creio que no dia a dia, no seu trabalho, você procura seu espaço e não vai ser diferente aqui. O planejamento joga a favor. Resta agarrar as chances e deixar o lapso de memória para trás. Eu sei que vai ser difícil, né, mas por onde eu passei, tudo foi e consegui sobressair. Então espero que aqui eu possa estar, né, bem e quando precisar eu estar à disposição. Tá certo, estamos de volta com o Band Mulher, quer dizer, os donos da bola, não. Que isso? Brincadeira à parte. Como é que o cara erra, Ruschel? Grêmio e Inter, não tem como errar. Assim, ó, gente, tá todo mundo que criar. Assim, ó, eu acho que é falta de notícia. Mas criar uma celeuma você que chama atenção disso, cara. Mas parei um pouquinho. Então eu vou dizer pra vocês o que aconteceu. Fala. Tá? Só que eu falo as verdades, né? Aliás, eu não vi nenhum WhatsApp elogiando aqui ainda, né? Então devemos. Assim, ó. O Inter tentou a contratação desse jogador. Tá? Essa informação. Eu tenho essa informação. Tá bom. Que o Inter tentou, tá? Então, o cara tava, imagina, vou pro Grêmio, vou pro Inter, vou pro Grêmio. Ficou na cabeça dele isso aí. E, isso aí não interessa, ele tem que jogar bola. Isso eu concordo, mas então, o cara vai se apresentar pelo Grêmio, camisa do Grêmio, símbolo do Grêmio, dirigente do Grêmio. Eu tô no Inter. Cara, não é que não é notícia, Ribeiro. Não é que não tem notícia. Vai ficar marcado. Que marcado, ele vai o primeiro erro dele no jogo, o torcedor vai lembrar. E vai ficar então, pegando no pé. Informação. Ele bloqueou o Instagram dele ontem porque estava sendo xingado. Mas é óbvio, porque as pessoas não têm noção, né? Bom, mas é notícia, Ribeiro. E a internet é maravilhosa, mas é um lixo também, né? E foi uma falha. É um lixo. Porque o que tem de coisa ruim na internet é uma coisa impressionante. Eu acho uma pena pra ele. Por isso que não tem rede social. Ele fechou 3 anos de contrato com o Grêmio, né? Então, só que ele vai ser, eu acho que infelizmente pra ele, né, vai ser esses 3 anos do Paulo Miranda que errou na coletiva. Vocês vão analisar o jogador porque ele disse na entrevista pelo futebol dele. Nós não, mas eu não sento na arquibancada, não aplaudo. O torcedor também tem que analisar. A minha mão tá aparecendo. O torcedor tem que analisar também pelo apoio. Claro, Respeito jornalisticamente a discussão de vocês, mas eu acho que a discussão é a propriedade da contratação dele. Que foi boa. Vejam que o Grêmio dispensou o Thierry, dispensou o Bruno, o Rodrigo, e o Grêmio tem só o Bressan e traz um zagueiro com muita experiência, com rodagem internacional. O Grêmio tem uma nova Libertadores pela frente, né? Então, ele terá, lógico, que fazer boas atuações. Eu acompanhei as redes sociais, mas hoje quem dirigir um clube ou quem pensa em ser dirigente através de rede social, então ele tem que ir para casa. O cara na rede social está exposto a qualquer coisa, entendeu? Hoje, eu falei aqui uma coisa que vai acontecer no processo eleitoral, inclusive, só para fazer o link. O fake news, cara, é um negócio apavorante. Quer dizer, hoje a meta é a coluna do Ribeiro Neto do Metro, tá? Tá bom. E eu disse em uma das minhas colunas o seguinte, o cara, tu pode ser o que tu quiser, tu monta um perfil, tu é quem tu quer. Tu pode ser o Homem-Aranha, né? Por sinal, quem me segue, o Ribeiro Neto que me segue não é astuto, já me disseram. Não, é fake. Eu estava com o prestígio de ser seguido pelo Ribeiro, mas não é o próprio. Tem a parte boa das redes sociais, como o WhatsApp, que você participa aqui nos Donos da Bola. Roda mais um aí.
Tudo bom? Vocês não acham que o Grêmio está demorando um pouco demais para trazer o centroavante que ele precisa? O Grêmio acho que não tem que buscar talvez um centroavante doméstico aqui mesmo do Brasil. Leandro, Sapucaí do Sul, abraço. Tá preocupado, Ribeiro, Ruschel? Eu tô. Aliás, essa é a minha única preocupação em relação ao Grêmio. E ao contrário do meu amigo estimado, Ruschel, a quem admiro, entendeu? O Grêmio fez a melhor contratação do ano. E vou ficar surpreso se não for isso que eu estou falando. A Alisson foi no Brasil, joga muito esse Alisson. E eu estou surpreendido ainda como é que o Grêmio conseguiu esse jogador. Tá? Só que falta do maior 9. E essa aí o Grêmio não pode economizar. É nesse jogador que o Grêmio tem que... Eu quero a opinião do Ruschel também sobre o 9. Eu só quero dizer, primeiro, o Grêmio precisa de 2 jogadores. O Grêmio preencheu os lados do campo à medida em que parece que o Lima voltou também. E o Grêmio já tem o Everton e agrega o Alisson, que eu espero que tenha o sucesso preconizado pelo Ribeiro. Agora, o 9 e o articulador. E o 9, eu digo como 2 9s, porque nós não temos o titular, nem a peça de reposição do 9 com a saída também do Jael. Então, um articulador e 2 9s são importantíssimos. Rápido intervalo comercial, já voltamos com mais Donos da Bola e na volta vamos conhecer o Cerro Porteño, mais um dos adversários do Grêmio na Libertadores. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o Cerro Porteño. O time paraguaio será o terceiro adversário do Grêmio na fase de grupos da Libertadores. E o Grêmio já enfrentou, inclusive, esse adversário, que, logicamente, está um pouco modificado. Fundado em 1912, o Cerro Porteño é um dos mais tradicionais clubes do Paraguai. Só tem menos títulos que o rival Olímpia. No final de 2017, ergueu seu 32º troféu nacional ao vencer o Sol de América por 3-2 e conquistar o torneio Clausura. Com o estádio Nueva Ola, recentemente reformado, podendo agora receber 45 mil pessoas, o Cerro busca o seu primeiro título sul-americano em 2018. O time é treinado pelo ex-jogador colombiano Leonel Álvares, que arma a equipe no 4-4-2. A curiosidade é que o plantel dispõe de jogadores experientes que perderam espaço no time titular. Entre eles, o lateral uruguaio Álvaro Pereira e o centroavante paraguaio Nelson Aedo Valdés, que inclusive perdeu a vaga para o argentino Diego Churin, artilheiro do Campeonato Paraguaio. Para 2018, o time perderá o jovem meia Josué Colman, contratado pelo Orlando City para ser o substituto de Kaká, que se aposentou. Como reposição, o sonho do Cerro Porteño é anunciar a contratação do meia colombiano Maquinelli Torres, que está no Atlético Nacional de Medellín. Sem dúvidas, a segunda força desse grupo do Grêmio na Libertadores. Fala, Ribeiro, se você quer ser a primeira força, ouça esse recado. Cara, aqui eu não aguento mais esse negócio assim. O ano mal começou e tu já tá sem ânimo, cara. Você tá pensando o que da vida, tchê? Sai desse lixo, cara, e vai pra vida ativa, entendeu? Faça alguma coisa por você. E no jogo do amor, você tem que desestabilizar o adversário. Entendeu? É muito ativo na sua vida, mas você tem que dar o primeiro passo, que é ligar. Exatamente, Luciana? Tem que tomar uma atitude aí, ó. Você vai desenvolver, vai devolver o seu prazer aí, a sua felicidade na hora H. Isso tudo com ativo, como o Ribeiro falou. Ele vai agir de dentro para fora, deixando você motivado, confiante, com autoestima lá em cima. Como eu. Exato. Lindão. Sempre se sentindo bem, você chega lá confiante na sua parceira. E o mais importante é que ele age rápido e é eficiente. E o ativo não vicia, é indicado para homens de todas as idades, porque ele não altera a pressão sanguínea. É um grande diferencial. Então aproveita para ligar na nossa central no 0800 601 0700. Essa ligação não tem custo, 0800 601 0700, e aproveita o desconto TRI na nossa central. Ligando agora
você tem ainda o desconto, a entrega grátis e ainda um presente super especial na legal. compra. É só você ligar 0800 601 0700. Liga lá, aproveita o seu ativo. Ainda entregamos no litoral para quem está de férias. É só você aproveitar. Começa a pagar só daqui 45 dias. Nossa! Aproveita, liga lá na central 0800 601 0700, Ribeiro. Seja o artilheiro no jogo do amor. Ativa! Felipe. Valeu, obrigado, Ribeiro Neto. Tem mais um recado no nosso WhatsApp. 992 24 12 20. Roda! Eu sou o Lucas aqui de Sapucaia. Eu queria saber, assim, vocês Vocês não acham que está faltando mais contratação no Inter para essa temporada? Não acho que essas contratações estão muito fracas? Eu até concordo com o Ribeiro Neto ali. Esse grupo do Inter é mais para disputar o gauchão. Eu queria a opinião de vocês, assim, não está faltando mais contratação, mais ambição? Deixa eu ouvir o Matheus Trindade, tá tão quietinho aqui. É que é o momento, né, do Inter, não adianta, né, Felipe? Tem uma situação financeira que não é das melhores, então tem que ser criativo num ponto e tentar sanar umas carências que a própria direção observou. Vai ser assim, não vai ser aquele nome de lotar aeroporto, nada parecido. Vai ser nessa linha do Patrick, né, do Wellington Silva. É por aí, não acho que não tem muito que o Inter fazer. Tá um pouco de mãos atadas também pela situação financeira. Boa, tá certo. Valeu, Matheus. Intervalo e na volta tem alguém na marca do pênalti. Eu não vou entregar quem, mas marca do pênalti depois do intervalo. Estamos de volta com os donos da bola para aquele momento aguardado. Na marca do pênalti, Ribeiro Neto, hoje vou te dar um descanso. Opa, porque quem está na marca do pênalti é este rapaz bonito aqui, ó. Ó, que tá Matheus Trindade. Eu tô com essa, eu Vovô Veneno, cara. Vovô Veneno. Ele não participou do dono. Mas olha só, Matheus, pergunta do Fabrício Estivalete de Nova Prata. Quem tem um reserva melhor? O Inter ou o Grêmio? Paulão ou Paulo Miranda? O Grêmio, né? O Grêmio, Paulo Miranda, acho que é uma boa alternativa, sim, para a zaga e faz as funções de lateral direito também, né? Então, não tem não tem como comparar muito, né? Acho que o Paulo Miranda agrega mais que o Paulão nesse momento, até pelo fato histórico do Paulão no Inter. Respondido, já que abraçou o Grêmio, vamos com o Grêmio, porque o Grêmio está classificado para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A vaga foi garantida com vitória de goleada sobre União Mogi. A classificação do Grêmio começou com Da Silva. TT de pênalti ampliou a vantagem tricolor. E TT, de novo ele, fechou a goleada. Grêmio 3, União Mogi 0. Placar final. Legal, o Grêmio tem o TT na Copa São Paulo e tem o PP que vai disputar o Campeonato Gaúcho. E tem notícia sobre o PP, Matheus Dávila. O PP renovou o contrato, viu, Felipe? Tido como um dos grandes valores da base do Grêmio, PP, que marcou esse gol contra o Atlético Mineiro no final do Campeonato Brasileiro, está de contrato renovado até 2020 com o Grêmio. O tricolor tem 70% dos seus direitos econômicos. PP até 2020 no tricolor. Legal, é um dos valores da base. Ruschel, valeu, obrigado por ter vindo. Obrigado, oportunidade aí, sucesso para o meu Grêmio, né, nas contratações que falam que o Grêmio tem um grande 2018. E se assumir a vice-presidente de futebol, nos liga, né? E nos passa as informações. O Donos da Bola vai ficando por aqui, voltamos amanhã com Ribeiro Neto, Matheus Trindade, mais atrações. Vem agora o Band Mulher com esta menina, esta moça aqui, ó, Regina Lima. Beijão.